tiver precursores, você tem que saber os precursores. Quem começa, de onde vem, as enzimas reguladoras, todas elas. Se as enzimas reguladoras têm algum cofator, alguma coisa que ativa, quem é esse principal ativador? Tudo isso tem que saber. Os produtos finais também das vias metabólicas, todas as vias, né? Pode ser que caia qualquer uma delas. Deixa eu ver aqui. Precursor, produtos finais, enzimas reguladoras, o que ativa as enzimas reguladoras, tudo isso tem que saber. De onde vem a origem do precursor? Lembra, a biossíntese das taurinas é ribose e 5-fosfato. Qual a origem dela? Acho que não está. Não vai estar funcionando das vezes aqui. Então vai ser microfone, tá? Maria, depois você me passa a gravação? Depois eu vou olhar para a gravação do computador. Quem chegar depois, me mostra, tá? Tem que abrir de novo a planilha. Vamos começar do começo. Gente, eu vou falando, tá? Eu vou colocar o slide, tá? Todos os precursores, se tiver. Precursores, origem do precursor, de onde vem esse precursor, de qual via metabólica, enzima reguladora, cofator que ativa a enzima reguladora e os produtos finais, isso sim de todos, tá? E produtos finais. Por exemplo, nós vimos lá, biossíntese das purinas, quem é o produto final? IMP. Biossíntese das primitinas, quem é o produto final? UMP. Metabolismo das purinas, quem é o produto final? Ácido úrico. Metabolismo das primitinas, quem são os produtos finais? Succinil-CoA e alanina. Então, essa é uma das vias, de todas as vias, entende? E nem todas as vias são ciclos. Tá? Vias são os caminhos, glicólise, o ciclo de Krebs é uma via, mas nem toda via é um ciclo. Porque o ciclo tem que estar e ele volta de novo, né? Nós vimos só dois ciclos, que é o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, como ciclo mesmo. Deixa eu me achar aqui, não vou me achar. Passada máxima. Tentou ser microfone. Bom, pessoal, ali eu não vou começar daqui. Primeiro eu vou falar aqui para vocês. A primeira parte que nós vimos foi digestão dos carboidratos. Não é esse ainda, a primeira parte, é a segunda, tá? Ó, primeiro eu vou falar assim. En la digestión de los carbohidratos es importante que recuerden cuáles son las tres etapas de la digestión. O que acontece na boca, o que acontece no estômago, o que acontece no intestino delgado, lembra? E lá nós temos duas enzimas, que são as amilasas. A amilasa salivar e a amilasa pancreática. A amilasa salival, ela vai trabalhar onde? Na boca. E a amilasa pancreática no intestino. Tem que saber quais são os produtos finais de cada uma dessas amilasas. Então, a amilasa salival, não me atrapalha, a professora falando assim. Quer que eu filho desse aqui? Não é a coisa, é aqui, ó. É que o meu computador só funciona ligado aqui, ó. Desliga. Vai, André, ajuda ali. Sim, senhora. E aí liga de novo essa aqui, a tomada. Só isso aí, você viu? É que eu tava. Peraí. E aí? Ajuda aí. Tá bom. Põe a mão na massa em quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto.
Esse é o pai. Agora sim. Então vamos ver, agora melhorou. Bueno, enquanto eu vou ligando aqui de novo. Entonces, tiene que saber cuáles son los productos finales de la amilasa salival y de la amilasa pancreática. A amilasa salival, o que forma? Maltosa, maltotriose e destrina límite. E a diferença com a amilasa pancreática, também vamos ter maltosa, maltotriose, destrina límite, pero vamos ter glucose. Estudem os transportadores GLUT, lembra? GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4 e GLUT 5. Por exemplo, GLUT que transporta a frutose, GLUT 5. GLUT que trabalha com a situação de hiperglicemia, 2. Que permite o ingresso basal da glucosa e da galactosa, 4. Não, 1, esse daí. Tá. Então, saibam todas essas da mecanismo de ação dos glúteos, que são transportadores de monossacarídeos. Depois nós vimos glucólise. Recuerda? Da glucólise, saibam localização das 3 etapas da respiração celular. Pensem, 3 etapas. Quais são? Glucólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. Tem que saber a localização de cada uma delas. Então, glucólise, citosol, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, cadeia respiratória, cresta mitocondrial. Tem uma diferença. Eu não posso considerar lá na fosforilação, se vocês colocam para mim, matriz mitocondrial, porque está errado, cresta mitocondrial. Então, saber a localização das 3 etapas da respiração celular. A primeira etapa ocorre no citosol, que é a glicólise. O que é a glicólise? É uma via, o nome já diz, de degradação da glicose. A glicose entra na célula, ela não consegue mais sair da célula. Por quê? Porque tem um processo químico que impede. Como que é o nome desse processo? Fosforilação. Além disso, lembrar que a glicólise ela está dividida em 10 reações enzimáticas. E essas 10 são divididas de novo em 2 etapas. Tem que saber a diferença entre a primeira e a segunda etapa. Na primeira acontece o quê? Inversão da energia, consumo de ATP. Na segunda etapa acontece recuperação de energia, produção de ATP. Então, a diferença entre a primeira e segunda etapa da glicose. Quais são as reações que acontecem em consumo de ATP? Primeira e terceira reações. Quais são as reações que acontecem na produção, a recuperação de energia? 7ª e 10ª reação. Qual é o saldo final da glicose? 2 ATPs, 2 NADH e 2 piruvato, ou ácido pirúvico, certo? Tudo 2, 2, 2, mas é 2 ATP, 2 NADH e 2 moléculas de piruvato. Também na glicólise nós temos as enzimas reguladoras, que são 3 as enzimas reguladoras. Essas enzimas catalisam quais reações? As reações 1, 3 e 10. Da reação 1 é a hexoquinasa, da reação 3 é a fosfofrutoquinasa e da 10ª reação é a piruvatoquinasa, certo? Aí nós vamos para o destino do piruvato. Formou o piruvato, qual o destino? Esse destino depende da concentração de oxigênio. Se eu falar meio aeróbico com oxigênio, esse piruvato vira acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs. Se eu tenho meio anaeróbico, ou forma etanol na fermentação alcoólica, ou forma lactato na fermentação láctica, certo? Aí já nós vamos para a segunda, que eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Anaeróbica é fermentação alcoólica, formando etanol, e fermentação láctica, formando lactato, ou ácido lático. Será que eu estou questão aberta? Não sei, gente, eu já nem esqueci das provas. 10. Para com isso, doutor. 10 estão abertas? Não é só.
Aí depois nós vamos para glucogênese, glucogenólise e gluconeogênese, tá? Tem que saber a diferença das três. Glucogênese, síntese de glucógeno. Glucogenólise, degradação de glucógeno. Gluconeogênese, síntese de glucosa a partir de precursores que não são carboidratos. Agora, na glucogênese, pessoal, tem 3 etapas. Quais são as etapas da glucogênese? Obtenção do precursor, depois polimerização e ramificação. Algo que eu falei muito importante da glicólise. Qual é a principal função da glicólise? Formação de piruvato, porque esse piruvato em condições aeróbicas passa de ciclo de Krebs. Se eu perguntar qual é a principal função da glicólise, é essa. Se eu perguntar qual é o principal produto também, o mais importante produto da glicólise é o piruvato. Não é o ATP, não é o NADH, é o piruvato. Isso, é a produção de piruvato. Formação, produção. Agora, outro ponto importante da glicólise que eu não posso esquecer. Na glicólise é formado um produto intermediário muito importante, que é a glucosa 6-fosfato, que é o G6P. Talvez até coloque uma sigla lá, G6P, que é glucosa 6-fosfato. Para que serve a glucosa 6-fosfato? Ela tem 3 caminhos, de acordo com nossas necessidades. Se a necessidade de produzir ATP, a G6P continua na via glucolítica. Se é armazenar glucógeno, vai ser o precursor da glucogênese. E se é para fazer NADPH ou fazer ribose 5-fosfato, ela é o precursor da via das pentólicas. Então ela tem 3 caminhos. Aí vamos na glucogênese. Como já les dije, la glucogênese é uma via que ocorre na síntese de glucógeno. Tem 3 etapas. Quais são as etapas? Obtenção do precursor. Quem é o precursor? G6P. De onde vem o precursor? Glucose. Certo? Tem que saber a origem desse precursor também. La segunda etapa é a polimerização. E a terceira é a ramificação. Na glucogênese, eu preciso que vocês saibam a enzima regulador, quem é a principal enzima da glucogênese. A principal enzima da glucogênese é a enzima glucogenossintasa, que participa da segunda etapa da glucogênese, porque o mecanismo de ação da glucogenossintasa é qual? Polimerizar as moléculas de glucosa. Outra enzima que eu gostaria que vocês soubessem também é a fosfoglucomutasa. A fosfoglucomutasa, como nós estudamos, ele participa tanto da glucogênese como na glucogenólise também. Só que é um pouquinho diferente o mecanismo de ação, aí vocês têm que prestar atenção. E na glucogênese, ele vai transformar a glucosa 6-fosfato em glucosa 1-fosfato. E na glucogenólise é o contrário. A mesma enzima vai transformar a glicose 1-fosfato em glucosa 6-fosfato. Então é o inverso. Na glucogênese é esse o caminho. E na glucogenólise ela faz o contrário. Glucosa 1-P em glucosa 6-P. Então saibam essas 2 enzimas da glucogênese. Certo? Bueno. Na glucogenólise participa tanto a fosfoglucomutasa e essa mesma enzima também participa na glucogenólise, as 2 vias. Tá? Tem essa mesma enzima, só que o mecanismo de ação é diferente. Bueno, que mais? Las 3 etapas tienen que saber. La glucogenólise é a degradação de glucógeno. Ok, vamos lá.
E na glucorrenólise, eu quero que vocês lembrem algumas enzimas, né? A principal enzima, a enzima reguladora da glucorrenólise, é a glucorenofosforilasa. Qual o mecanismo de ação da glucorenofosforilasa? Ela rompe, ela quebra a ligação glucosídica para formar glucosa 1-fosfato. Esse é o mecanismo de ação da glucorenofosforilasa. Ela quebra a ligação glucosídica para formar G1P, glucosa 1-fosfato. Na glucogenólise, como nós vimos, também nós temos a ação da fosfoglucomutase. Só que aqui, como eu já falei, aqui vai ser a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E quero que vocês lembrem mais uma enzima da glucorenólise, que é a glucosa 6-fosfatase. Por quê? Porque a deficiência dessa enzima, da glucogenólise, produz uma enfermidade, que é chamada enfermidade von Gerdt, que aparece lá na nossa também hiperuricemia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, deficiência da glucosa 6-fosfatasa tiene uma enfermidade como consequência, que é a von Gerdt. Então, se eu colocar lá na prova de vocês, hambre constante, tendências sangrados nasales, que mais? Fadiga, irritabilidade, bexigas inchadas, gota, que acá também é AI, se refere à enfermidade von Gerdt, que é uma deficiência de uma enzima da glucorenólise, que é a glucosa 6-fosfatase, certo? Bom, e da gluconeogênese, que é nova formação de glucosa, recordar o conceito e saber quais são os precursores da gluconeogênese. Quais são? O lactato, o aminoácido, que vem da degradação de proteínas, e o glicerol, que vem da degradação de los triglicéridos, certo? Cada uma delas tem que saber se é ativado ou inibido pela insulina ou pelo glucagon. Então, a glucogênese é ativada pela insulina, inibida pelo glucagon. A glucorenólise é ativada por el glucagon, inibida por la insulina. A gluconeogênese é ativada por el glucagon, inibida por la insulina. É exceção. Isso aí. Bueno. Dentro do metabolismo dos carboidratos, também nós vemos via das pentosas fosfatases, certo? Bueno, então vamos para as vias das pentosas. De la vía de las pentosas, tienen que saber quién es su precursor, glucosa 6-fosfato. De onde vem? Glucólise, de nuevo. Então, ela é o precursor. Aqui não está funcionando. Também é importante recordar que ela está relacionada com qual via? Com a glicólise. Por que ela está relacionada com a glicólise, a via das pentosas? Porque o precursor dela vem da glicólise, que é a glucosa 6-fosfatase. Qual é a localização da glucólise? Citosol. Como é citosol da glucólise, a glucosa 6-fosfato sai daí, a via das pentosas também será de citosol, sua localização, é a mesma localização. Ok. Aqui, então, localização citosol. Recuerdem que a via das pentosas, ela forma duas substâncias importantes para a gente. Quais são? O NADPH e a ribosa 5-fosfato. Essa é uma via que faz ATP, precisa de ATP, consome ATP. Então, se eu colocar que produz ATP nessa via, está fácil. Ela não produz, não consome, não utiliza ATP. O que ela produz de importante? O NADPH e a ribosa 5-fosfato. Recuerdem que essa é uma via anfibólica. O que significa isso? Que tem tanto reações de anabolismo como de catabolismo. Não usa, não consome ATP. Não utiliza, não consome, não produz. Tem uma enzima reguladora. A enzima reguladora da via das pentosas é a glucosa 6-fosfato desidrogenasa. E
E os principais produtos formados são os principais produtos formados são ribosa 5-fosfato, não ribulosa. Ribulosa se forma, mas não é o principal. Os principais são ribosa 5-fosfato e NADPH, não é Nádia Graves, NADPH, tá? Bueno, desses dois principais, tá? Ribose 5-fosfato e NADPH, eles são utilizados para quê? Qual é a sua função? El NADPH, quero que vocês saibam 3 pelo menos funções aqui, tá? Então, é o principal cofator da biossíntese de ácidos graxos, principal cofator da síntese de colesterol, e o NADPH é importante. Por quê? Porque ele reduz um péptido, que é o glutático. Por que é importante reduzir o glutático? Para evitar hemólise, né? Isso, a anemia hemolítica. Recuerda que solamente no estado reduzido o glutático tem ação antioxidante. Pode ser qualquer um desses 3. Tem que saber os 3, tá? Os 3. É o principal cofator do ácido graxo, da síntese do ácido graxo, é o principal cofator da síntese do colesterol e é o que reduz o glutático, porque somente no estado reduzido ele tem ação antioxidante. E somente com ação antioxidante ele pode prevenir os radicais livres, né? Nos eritrocitos, sobretudo. Bom, em relação à ribosa 5-fosfato, quero que sepan solamente sua função. Ele ajuda na formação de nucleótidos do ADN e RN. E não está aqui no material, mas eu falei para vocês em sala e falei em purinas também. A ribosa 5-fosfato é precursor de qual via? Biossíntese das purinas. Tá? Sei. Lembrem que a ribosa 5-fosfato, ou seja, la vía de las pentosas tiene 2 fases. ¿Cuáles son? Oxidativa y no oxidativa. El NADPH se produce ¿dónde? ¿En la oxidativa o no oxidativa? Oxidativa. El NADPH se produce en la oxidativa. Y la ribosa 5-fosfato en la fase no oxidativa. ¿Certo? Então, a ribose 5-fosfato, que é a precursora das purinas, ela vem da fase não oxidativa, da via das pentosas. O NADPH, que é o principal cofator da biossíntese de ácidos graxos e colesterol, ela vem da fase oxidativa da via das pentosas. Ok. Da fase oxidativa, se eu perguntar lá na fase oxidativa da via das pentosas, quais são os produtos generados solamente na fase oxidativa? São 3. Quais são? Ela forma 2 moléculas de NADPH, forma uma molécula de CO2 e forma uma molécula de ribulosa 5-fosfato. Essa é a fase oxidativa. 2 NADPH, um CO2 e uma ribulosa. E aí, recuerden, yo les puedo preguntar la enzima reguladora. ¿Cuál es la enzima reguladora de la vía de las pentosas? Glucosa 6-fosfato desidrogenasa. Ou tem a sigla. Vou colocar, se tiver sigla, gente, eu utilizo na prova a sigla, tá? G6PD. Glucosa 6-fosfato desidrogenasa. E se a pessoa nasce com defeito na enzima G6PD, o que pode acontecer? Anemia hemolítica. Quando surge a anemia hemolítica? Não é essa a única causa, tá? Existem outras causas, mas uma das causas é esta, deficiência de glucosa 6-fosfato desidrogenasa. Porque ao ter um defeito nessa enzima, reduz a produção do NADPH. Reduzindo a produção do NADPH, vai diminuir a produção do glutático reduzido. O que faz com que essas pessoas que são assintomáticas, quando sofrem um estresse oxidativo,
tenham um quadro de anemia hemolítica. Lembre que essas pessoas, elas são assintomáticas, só vão ter essa situação toda da hemólise e tudo mais quando estão sujeitas ao estresse oxidativo. Quais são os exemplos de estresse oxidativo? Que poderia ser um estresse oxidativo? Infecções, fármacos e tem um alimento em especial. Você coloca qual alimento que causa estresse oxidativo? É água, é em espanhol. Ponga em espanhol. Água. Tá? Fala em português. Se a pessoa que tiver anemia hemolítica por deficiência da G6PD almoça fava, o que pode acontecer com ela? Então, o que pode acontecer? Gera precipitado de hemoglobina que se adere na membrana celular. Esse precipitado que se adere, que fica grudadinho na membrana celular, ela recebe o nome, se chama corpo de Heinz. Quando passa nos corpos de Heinz, aos vasos sanguíneos, os macrófagos tentam arrancar, formando o que chamamos células mordidas. Quais são os signos e sintomas da anemia hemolítica que pode produzir? Então, só coloco lá na prova de vocês. Reduz a aptoglobina, diminui a aptoglobina, produz icterícia, aumenta a lactato desidrogenasa e produz colúria. Isso se refere à anemia hemolítica. Anemia hemolítica, conforme nós estudamos em bioquímica, uma das causas é deficiência de G6PD, que está relacionado com a via de las pentosas, certo? Ciclo de Core não cai na prova de vocês. Realmente é diagrama. Mas aí ele está relacionado sim, tá? Mas lá na última aula nós falamos de icterícia com quadro de hiperbilirubinemia. Bueno, além disso, pessoal, para concluir metabolismo dos carboidratos, a insulina e o glucagon. Lembra que eu coloquei no quadro para vocês todas as vias e eu coloquei do ladinho insulina e glucagon. Coloquei positivo e negativo, quem ativa e quem inibe. Saibam todos esses processos, tá? Quem ativa a insulina, quem inibe a insulina, quem ativa o glucagon, quem inibe o glucagon. Não vou colocar aqui, mas estudem isso, tá? Bueno, lá nos lipídios, agora vamos para os lípidos. Deixa eu ver meu horário aqui. Dos lipídios, pessoal, biossíntese dos lípidos, tá? Na biossíntese dos lípidos, tem que saber quem é o precursor, de onde vem o precursor, os cofactores e o produto final da biossíntese e sua localização celular. A biossíntese ocorre no citosol, ok? Quem é o precursor da biossíntese de ácidos graxos? Acetil-CoA. Quem é o precursor da biossíntese do colesterol também? Acetil-CoA, certo? Este acetil-CoA vem de qual via metabólica? Ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico. Como chega o acetil-CoA lá no citosol para fazer biossíntese de ácidos graxos? Lançadeira de citrato. Saibam, caiu na prova de vocês para descrever a lançadeira de citrato. Deem uma olhadinha na ação dessa em cima, ATP citrato liasa. O que ela faz? Ele degrada esse citrato para formar acetil-CoA e oxalacetato de rua. Só vai cobrar insulina e glucagon? Eu falei para estudar. Eu não lembro da prova, sinceramente, mas pode ser que tenha alguma questão. Quem ativa, quem inibe, insulina e glucagon. Não, só no slide mesmo. Sim, vai ser no slide mesmo, mas eu falei para vocês agora, o que vocês vão estudar da insulina e glucagon? Aquele quadrinho que eu coloquei para vocês no quadro, no dia de aula, que tem todas as vias metabólicas, quem ativa e quem inibe. Quem copiou, quem não copiou vai ter que ver no material. Tá? Diabetes também vai ver. Diabetes. A diabetes, gente, estudem, agora você me lembrou, por lo menos tem que saber as 4P da diabetes, tá? Que é fácil. Colúria, polidipsia, polifáquia, pérdida de peso. As 4 Valores assim. Valores, boa,
no diabéticos, sin diabetes, prediabetes e com diabetes, tanto en ayuna como pós-prandial. Salmos 3. Muito bem lembrado. Da E diabetes, diabetes. quatro, né? E los 4 P de la diabetes. Não, eles estão confundindo ali. Do diabetes, las 4 P, aí 4. De la diabetes, las 4 P. Não confunda. Colidícia, poliúria, polifagia e perda de peso. Dos valores de glicose são 3 só, tá? Diabéticos, não diabéticos e sem diabetes. E são 2 situações, em ayuna e pós-prandial, para cada uma das 3. Certo, agora voltando aqui. En la biosíntesis entonces del ácido graso, já hablamos su precursor, acetil-CoA, já sabemos de onde vem ciclo do ácido cítrico, através da lançadeira de citrato, chegando no citosol. O produto final é o palmitato, ou ácido palmítico. E saem os cofatores. Quais são os cofatores? NADPH, ATP, bicarbonato, biotina e manganês. De los cofatores, qual deles vem da via das pentosas? NADPH, formado na fase oxidativa ou não oxidativa? Oxidativa. O principal cofator da biossíntese de ácidos graxos vem da fase oxidativa da via das pentosas, que é o NADPH. Se eu perguntar qual é o cofator da biossíntese de ácidos graxos, que é uma vitamina, é a biotina, a vitamina B7. Se eu lhe pergunto qual é o cofator, que é um metal é o manganeso, Me, ok? Vamos lá. Não lembro as perguntas. Qual é a via metabólica que é inibida quando ocorre a biossíntese de ácidos graxos? Ciclo de Krebs. Então, quando acontece a biossíntese de ácidos graxos, inibe o ciclo de Krebs. Valor normal de triglicérido, menor que 150 miligramas por decilitro. Saber síntese de triglicérido. Para sintetizar o triglicérido, temos uma reação química. Como se chama esta reação química? Esterificação. Em que consiste a esterificação? É a união de uma molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácidos graxos. Aquele conteúdo aqui de biotina estimulador, Biotina. Não, biotina é estimulador? Biotina é um cofator. Procure depois você me mostra. Você está falando do glucagon. Os inibidores do glucagon. Não, pessoal. Esterificação é a união de uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos. Valores de triglicéridos, já falamos, né? Menor que 150 miligramas por decilitro. Tá. Aí vamos para o colesterol. Não sei se é certeza. Como eu falei para vocês, não lembro mais as provas. Então, eu estou passando o que eu acho que vai cair. Eu não pego, às vezes nem acredito. Uma molécula de glicerol